Olá, amigos da TV Postos, aqui estamos em mais um programa, A Hora da Verdade, programa de número 129. E esta noite nós vamos falar de uma pessoa que realmente nos toca, que foi o grande ídolo desse país, um exemplo de honradez, exemplo de perseverança, exemplo de homem. E vamos conversar com quem teve o privilégio de desfrutar durante 405 dias de um relacionamento muito estreito com essa pessoa que todos nós admiramos, que é Ayrton Senna. A entrevistada desta noite, na Hora da Verdade, é a modelo Adriane Galisteu, que esteve em Poços de Caldas participando da festa Maiores e Melhores. Conosco ainda, Edenil Melo de Brito, e também fazendo a sua estreia na Hora da Verdade, a repórter Érica Bento Gonçalves. Adriane, acho que a primeira pergunta é inevitável, né? Como é que começou o relacionamento seu com Ayrton Senna? Bom, eu conheci o Ayrton no Grande Prêmio do Brasil, em Interlagos, em 1993. Eu estava trabalhando para a Shell com mais 10 garotos da elite. E por acaso ali a gente trocou olhares, mas os dois estavam trabalhando, nada mais aconteceu. E ele ganhou aquela corrida, então teve uma festa em homenagem ao título do Ayrton. E eu fui no Lamelight, até o lugar onde eu lancei meu livro em São Paulo. E nessa festa a gente conversou 10 minutos. Eu lembro que a gente trocou o telefone e depois passamos a conversar pelo telefone 2 ou 3 dias. E no final de semana que veio a seguir, ele me convidou para ir para Angra dos Reis e a gente começou a namorar. Foi amor da primeira vista, não? Olha, parece até que você não tinha notado, né? Parece que você pensou que era para suas amigas. Eu não queria acreditar. Eu acho que inconscientemente eu já estava pensando, sabe? Eu acho que eu falei, será que é comigo? Será que não é? Não, acho que não é. Eu achava que era muita pretensão na minha ideia. E como é que é a história da revista, que você tinha sido capa de uma revista internacional e que me parece que o Ayrton já tinha visto essa revista? Olha, eu fiz sim capa de uma revista internacional, que é de uma revista espanhola, que chama Man, e eu levei essa revista para ele conhecer. No primeiro dia que eu viajei para ir para Angra, eu levei a revista para ele ver o meu trabalho, ver o que eu fazia, me conhecer um pouco mais, e até para ter um pouco mais de papo, porque a timidez era tão grande dos dois lados, que a gente ficava meio que um olhando para o teto, assim, o outro meio sem graça. Então era um relacionamento, assim, no começo foi complicado para a gente acabar conversando melhor. Agora, eu acho que você está querendo me fazer uma outra pergunta a respeito de uma outra revista, não é? Que deu uma confusãozinha no livro? Não, me parece que o Ayrton, ele viu você pela primeira vez no autódromo, né? Mas parece que ele já tinha te visto em capa de revista isso. Antes. Né? Ele me viu nessa revista espanhola, na revista Não foi amor à segunda vista, a primeira foi realmente da revista. Edenil. Adriane, o Ayrton, o comportamento dele era tipo egoísta, era muito introvertido, ele evitava se expor tanto. Por que você? Bom, na realidade o Ayrton não era egoísta. Ele tinha muitas namoradas, não é? Comigo ele só teve, eu posso te garantir isso, que ele esteve comigo. Agora eu não sei do passado dele, né? Eu sei muito pouco sobre o passado. Eu acho que passado já tem um nome, passado. E comigo, por exemplo, a gente teve um relacionamento de 1 ano e meio. Eu morei com ele 1 ano, o último ano. Namorei com ele meio ano antes. Estava dando confusão, porque quando ele estava eu não estava. Quando eu estava trabalhando, ele estava disponível no Brasil e eu por acaso estava em Bahamas, vamos supor, gravando um comercial, e a gente sentou e decidiu, para melhor para os dois, eu parar de trabalhar e começar a seguir com ele a vida dele, viver a vida dele. Eu fiz com muito prazer, foi a época mais feliz da minha vida. Agora, um pouco da timidez dele era confundida com arrogância, e não é bem assim. Na realidade, ele era uma pessoa de um caráter, de um coração de ouro. O difícil era chegar até ele. Depois que você conseguisse furar aquela muralha, você entraria de vez no coração dele, todos os amigos tinham lugar. Agora, muitas pessoas comparam o teu relacionamento com uma história de Cinderela. Como é que você vê isso? Mais ou menos. Eu acho que um conto de fadas, na realidade, tem final feliz. O meu final não foi nem um pouco feliz, foi a minha época mais feliz. Eu sei que eu tenho 21 anos e que daqui a um tempo, se Deus quiser, eu vou voltar a ser feliz, mas não tanto. E eu te digo isso já com certeza. Eu sei que eu nunca mais vou ser a mesma Adriane. Agora, foi um boom na minha vida, entendeu? Foi uma mudança, foi uma bomba que estourou e acho que nunca mais eu vou voltar a ser tão feliz. Você abriu mão de muitas coisas na tua vida, né? Realmente abri.
abria como eu disse para ele, a gente decidiu em conjunto, jamais ele chegou para mim e falou, Adriane, para de trabalhar porque eu não gosto do seu trabalho, jamais. E eu parei porque a gente decidiu assim, uma coisa em conjunto, e como tudo no meu relacionamento com ele era conversado e decidido a dois. Eu acho que isso que é o mais importante em qualquer tipo de relacionamento. Agora, eu vivi a vida dele, eu entrei um pouco mais no mundo da Fórmula 1, apesar desse mundo não me pertencer. Eu nunca fez na minha cabeça a corrida de Fórmula 1, eu nunca fui fã de Fórmula 1, isso é até engraçado para você ver, eu nunca de repente acompanhava, eu via a primeira volta, a do meio, a última volta, queria saber quem ganhou, eu nunca quis saber sobre detalhes. Quando eu estava ali, de repente eu me via torcendo para ele, isso antes de conhecer. No dia que eu conheci, no Grande Prêmio, até conto isso no livro, de repente eu me vi torcendo por ele, muito, como se fosse uma fã mesmo, de muitos anos, e isso para mim foi uma coisa de inconsciente. E depois, conversando com ele, comecei a namorar, comecei a entender um pouco mais sobre Fórmula 1, e hoje eu posso te dizer, eu torço muito pelo Rubinho Barrichello, que é meu amigo, torço muito pelo Christian Fittipaldi, que também é meu amigo, torço para os meus amigos, para os amigos do Ayrton, que a gente fez na Fórmula 1, mas eu sei que esse mundo não me pertence mais. Adriane, como é que é ser namorada de um piloto que está na Fórmula 1? Qual é a sensação que você sente, por exemplo, quando o seu namorado vai entrar na corrida ali, sujeito a uma série de riscos, uma série de coisas? Como é que fica o coração assim? Olha, veja bem, em primeiro lugar, eu separava muito bem o Ayrton Senna da Silva, tricampeão mundial, do Beco, apelido de infância. Então, eu tinha ele como um homem, como um namorado, gostava dele como homem, gostava dele em casa. E quando chegava na pista, eu jamais entrava, sabe? Eu ficava muito no meu canto, olhando, sabia que aquilo era uma adrenalina para todo mundo, é uma adrenalina, se você for assistir, você sabe, desde o mecânico até o piloto, eles estão assim, super nervosos e só relaxam, acho que na hora que sentam no cockpit, porque aí estão fazendo uma coisa de coração, que é o que eles querem. Realmente eu nunca fiquei nervosa, isso é uma ignorância da minha parte, e hoje eu vejo isso, jamais eu pensei que pudesse acontecer qualquer coisa com a Ayrton. Para mim, ele morreria de velhice. E ele, alguma vez, ele demonstrou ou conversou com você a respeito da possibilidade de acontecer um acidente mais grave? Ele tinha algum receio? Olha, a palavra morte era muito pouco falada entre a gente, ele detestava, eu também não gosto de falar. Eu acho que a gente sabe que vai acontecer com a gente. Agora tem aquela dúvida, quando, para onde, como, as pessoas podem falar, vai para um lugar muito melhor, tomara a Deus que seja assim, mas a gente não sabe, ninguém nunca voltou para falar. Eu acho que é uma dúvida, é um mistério que não cabe na nossa cabeça de humano aqui na Terra, eu acho que é uma coisa que não é para a gente saber, mas o Ayrton tinha muito medo de se machucar. Qualquer tipo de dor, em qualquer esporte que ele fazia, mesmo fora da Fórmula 1, na praia, andando de esqui, de jet ski, ele tomava um tombo, caía, ele ficava muito preocupado, já chamava uma massagista para ficar fazendo massagem, porque ele sabia que ele precisava do corpo para sentar e que era uma coisa super desgastante, que é a corrida, que eles perdem de 3 a 4 quilos numa corrida, e realmente a palavra morte, ele sabia que aquilo podia acontecer com ele, mas a gente nunca entrou em assuntos maiores, em maiores detalhes, mas acho que se ele pudesse, se eu falo num ponto de vista meu, é até um perigo eu falar uma coisa dessa, mas eu te falo pelo pouco que eu conheci, pelo muito que eu convivi, que se ele pudesse escolher uma morte para ele, seria exatamente essa. O desafio dele, a conquista do limite permanente que ele tinha, a gente sentia a vibração dele. Qual era o grande desafio dele, Adriane? O grande desafio dele era equivaler ao Fangio, penta, e acho que ele correu atrás do Tetra e o Brasil mostrou o Tetra de uma outra forma para os brasileiros que precisavam de uma alegria um pouquinho, não que isso mudou um pouco a dor do Ayrton, mas eu acho que o Brasil precisava de uma alegria. Foi muito bom o que o Brasil fez, agora o grande desafio dele é realmente equivaler ao Fangio, ele queria muito correr na Ferrari. Ele tinha essa preocupação de Brasil, essa falta de cidadania que a gente tem, enfim, ele tinha essa preocupação de Brasil? Ele tinha muito orgulho em levar a bandeira do Brasil na mão, quando ele ganhava uma corrida. Era o maior orgulho do Ayrton. Ele falava para mim, Adriane, porque até em 95 eles estavam tentando colocar uma lei que seria proibido qualquer bandeira na última corrida, não poderia mais acenar uma bandeira. Ele falou, olha, eu pago a multa que for, mas dessa bandeira eu vou sempre carregar. Ele apostava no Brasil, até ele tinha negócios agora no Brasil, estava descobrindo um lado empresário dele,
E ele estava descobrindo que, de repente, ele tinha um outro lado, que se por acaso acontecesse alguma coisa, que ele parasse de correr por qualquer motivo, apesar de ser a grande paixão da vida dele, mas eu tenho certeza que quando ele conseguisse, na cabeça dele, superar o que ele queria, que era equivaler ao Fangio, que seria lógico que ele ia equivaler, até com a Williams ou com outro carro qualquer, eu acho que com um carro pior ou melhor ele ia equivaler ao Fangio, e eu acho que o grande sonho dele era também esse lado empresário, que já estava começando e descobrindo que ele tinha um potencial muito forte em cima disso. Adriane, os brasileiros sempre viram Ayrton Senna como um imortal. Ele sofreu aqueles acidentes, levantava, chutava o carro, brigava. Como é que foi para você ver aquele acidente? Você imaginava que era tão grave assim? Adriane, vou só solicitar licença a você. Nós vamos ao intervalo em 2 minutinhos e a gente volta depois com a modelo Adriane Galisteu, a última namorada de Ayrton Senna. Até já. Estamos de volta com a Hora da Verdade, abrindo agora o segundo bloco dessa entrevista com Adriane Galisteu. E respondo agora a pergunta da Érica do bloco anterior. A pergunta é se quando você ficou sabendo do acidente com o Ayrton Senna, você passou pela sua cabeça que pudesse ser realmente um acidente fatal. É o que eu te falei, eu também pensava que ele seria imortal, que seria para várias gerações e que ele morreria de velhice. Para mim, na hora que eu estava assistindo o acidente, eu tinha sempre esperança, eu olhava e falava, bom, ele quebrou um braço, não, ele quebrou a perna, não, ele desmaiou. Mas assim, já muito nervosa por dentro, mas não queria aceitar. Eu acho que lá no fundinho me dizia que era uma coisa muito grave, mas eu jamais, em nenhum momento, eu posso te dizer isso, passou pela minha cabeça que eu nunca mais veria o Ayrton. Eu acho que isso passou na cabeça de todo mundo. Em uma entrevista, você disse que notou os pés dele, e isso te preocupou? Muito. Eu tenho uma ligação muito forte com os pés. A gente brinca tudo, mas é verdade. Eu tenho mania de olhar para pé, não sei porquê, desde pequenininha. E quando, até a batida, a hora daquela demora, que para mim pareceu um século, aquelas pessoas em volta que chegavam perto e não chegavam ao mesmo tempo, davam 2 passos para frente, 2 passos para trás, aquilo tudo ia me dando um desespero, mas eu ia mantendo a calma, falando, não, alguma coisa tudo bem, ele deve estar quieto porque deve estar muito machucado, mas tudo bem, e ficava assim. Mas quando eu vi os pés dele, ele deitado no chão e aqueles pés parados, ali eu entrei em pânico. Dali pra frente foi pânico até o dia do funeral, até hoje. E você acha que realmente ele faleceu na própria pista, Adriane? É um ponto de vista meu, não estou aqui dizendo isso, não estou afirmando, isso, eu não posso afirmar, eu não estava lá. Mas tem muita gente que diz mas que foi na pista. No meu ponto de vista ninguém tira da cabeça. Adriane, o Príncipe Encantado, o pintor, e por coincidência era uma pessoa maravilhosa, né? Era um símbolo universal, o Ayrton. Foi amor mesmo essa coisa de arrumar as malas e ir embora atrás do Ayrton? Olha, como eu disse há pouco tempo, eu nunca fui uma pessoa de ser fã das pessoas. Eu não sou assim, eu gosto, tenho uma grande admiração, mas eu jamais fui aquela que, sabe, enlouquecia, tinha 1000 fotos, adorava ter um ídolo, que era o Ayrton, quando era pequena, ter outros ídolos, assistir pessoas nas televisões. Sempre isso me chamou muita atenção, mas eu nunca fui fã. Realmente o Ayrton para mim era um ser humano, por isso que eu falo, eu não perdi um piloto, eu vivo dizendo isso. Eu perdi um homem, eu perdi um amigo, eu perdi um ser humano, eu perdi meu namorado, meu marido, qualquer que seja o título que as pessoas vinculem, eu perdi muito. Eu perdi muito. E esse livro me fez levantar a cabeça e dar o primeiro passo, porque até então eu nem penteava o cabelo e achava que minha vida tinha acabado também. Essa pergunta até eu gostaria de fazer para você. Como é que era a Adriane antes e depois de Ayrton Senna? É o que eu disse, minha vida teve sempre um turbilhão, né? Desde o começo. Eu comecei a trabalhar muito cedo, com 9 anos, sempre tive muitos conhecidos, poucos amigos. Vim de uma família muito simples. E acho que depois que eu conheci o Ayrton, eu mudei, claro que mudei. A gente teve uma mudança. Eu emprestei para ele um lado jovem, um lado de uma garota simples, um lado
de tudo natural, as coisas leves, que as coisas acontecessem naturalmente, que as coisas rolassem naturalmente. E ele me ensinou o lado da maturidade, o lado da privacidade, o lado do futuro, que eu não pensava. Eu sei que a gente fez uma troca muito grande, eu sei que eu fiz muito bem para o Ayrton, e sei que ele me fez muito bem, que eu fui muito feliz. E depois da tragédia, eu mudei demais, mas não perdi uma coisa, meu caráter e minha personalidade. Mas uma pergunta agora que naturalmente todo mundo está querendo saber. E a Xuxa? O Ayrton realmente chegou a ficar apaixonado pela Xuxa? Contava para você isso? É gozado essas perguntas, porque é uma história que não me pertence. Eu não posso dizer uma coisa que não pertence a mim, não fui eu que vivi. Mas ele nunca falou nada para você? Não estava junto, eu não sei, é tão chato, eu não gosto muito de falar de coisas que eu não vi com os meus próprios olhos. Eu sim ouvi. Ouvi que o Ayrton gostou muito da Xuxa, que eles se gostaram, foi um namoro muito rápido. E namoraram há 3 anos atrás, eu acho, e não posso colocar palavras na boca de alguém, nem sentimentos no coração de alguém. Já que foi falado do nome da Xuxa, você disse agora há pouco que o fato de você ter largado a carreira foi um acordo de vocês dois. Mas por algum minuto passou na tua cabeça que isso seria o certo a fazer, já que em algumas entrevistas o Ayrton disse que o que separou ele da Xuxa foi que ela queria colocado em primeiro lugar a carreira dela. Eu nunca me comparei com ela, nem nunca comparei meu relacionamento com ele com o dela. Até porque é o que eu te falei, passado. O que é passado era passado. Se fosse para ficar do lado, eu acho que o que é do homem, o bicho não come. E eu sinto assim que as pessoas cobram muito um lado Xuxa, um lado que não é meu, entendeu? Eu jamais quis comparar o meu relacionamento com ele, até porque quando ele namorou com ela, eu não acompanhei o namoro. Eu fiquei sabendo pela boca dele depois, e é uma coisa muito distante, foi uma coisa muito passageira o meu, realmente eu morei com a Ayrton. Fui a última namorada dele, quer queira, quer não, essa história me pertence. Você é a namoradinha hoje do mundo, em termos de Ayrton Senna. E certamente você tem uma grande responsabilidade em honrar isso, até com uma certa viuvez, vamos dizer assim. As pessoas devem te olhar de certa forma. E sua responsabilidade por um novo relacionamento, como é que vai ser isso? Olha, esse é um rótulo que as pessoas me conhecem, por mais que não me conheçam pessoalmente, estão lendo meu livro, estão vendo a minha história. Eu tenho 21 anos. Hoje, eu penso assim, se você me perguntasse há 3 meses atrás, eu ia falar, realmente melhor eu não sair mais de casa, melhor eu não fazer nada. Eu estava muito atrapalhada, e esse livro me ajudou a tomar várias atitudes que eu achava que eu não era capaz de tomar. E uma frase do Ayrton me veio muito na cabeça, sempre quando eu estou fraquejando, que ele sempre falava, o fraco não vai a lugar nenhum. Falava muito para mim, entendeu? Ele falava, Adriane, fraco não vai a lugar nenhum, fraco não vai a lugar nenhum. Então eu fiquei com essa frase na cabeça e decidi então dar um passo na minha vida, que foi esse livro. Agora, esse livro tem uma ideia de primeiro passo para mim, levantar a cabeça. Esse livro é um presente para os fãs que amaram verdadeiramente o Ayrton, para quem amou verdadeiramente o Ayrton. E ao mesmo tempo tem uma história de ponto final, porque eu não posso viver eternamente de um passado, e sendo esse passado que me machuca demais. Cada vez que eu lembro, eu tenho que ligar o piloto no automático, fazer a entrevista. Depois, quando eu chego em casa e deito a minha cabeça no travesseiro, sou eu que estou ali deitando a cabeça no travesseiro, e vem todas as imagens da minha cabeça, e todas essas perguntas voltam para mim, e eu fico pensando. Então, quer dizer, é uma coisa que vai machucando, e eu sei que eu tenho que desvincular, não de mim isso vai ser eterno, eu sei que eu vou levar isso até o último dia da minha vida. Eu vou ter, sim, outros relacionamentos. Eu sei que eu não vou ser tão feliz quanto, mas eu vou dedicar tudo de mim, mas o Ayrton sempre terá prioridade, até porque foi uma fatalidade, uma tragédia, e foi a época mais feliz da minha vida, foi um choque. Então, eu não tenho traumas, até voltei na curva de Tamburello, na Itália, fui para lá, fiz questão de olhar aquela curva, para entender um pouco mais e para tentar não ter traumas, porque eu sempre fui uma pessoa que, apesar de ter perdido meu pai, perdido minha avó, perdido o Ayrton, que foram as pessoas que eu mais amei na minha vida, eu procuro não ter traumas. Eu tenho uma coisa dentro de mim que eu sei que existe, que é o bom humor, que é um lado muito, até isso que, sabe, que fez com que meu relacionamento com o Ayrton durasse, que a gente se dava super bem, e eu sei que ele existe, eu só não estou encontrando. Mas mais cedo ou mais tarde eu vou encontrar e as pessoas vão entender. Adriane, por que o Caminho das Borboletas? Caminho das Borboletas é um título muito forte para mim, porque quando aconteceu o acidente, eu fui para uma fazenda em Campinas, no interior de São Paulo, que chama Fazenda Guariroba, do Dr. Antônio Carlos de Almeida Braga e da Luísa Almeida Braga.
que me deram muita força. Eles eram muito amigos do Ayrton, ficaram muito meus amigos, e hoje não são mais meus amigos, são meus ídolos. Tudo de bom que puder me acontecer, eu dedico para eles. E nessa fazenda tinha um lugar muito simples, um caminho de terra batida, e que eu ia todo dia andar e falar sozinha. Na hora da minha loucura, eu ia sempre nesse caminho. Esse caminho tem muita borboleta. Você vai andando, as borboletas vão batendo de encontro a você. É uma coisa mais linda que eu já vi na minha vida. E eu achei que aquele lugar foi muito especial para mim. Por isso o nome é O Caminho das Borboletas. Fala um pouco do seu livro, né? 70 mil exemplares, né? Primeira edição. Primeira edição aqui no Brasil. Agora eu vou mostrar um outro livro aqui, que é a edição australiana. Por sinal, linda. Linda. É o mesmo texto, é o mesmo livro, só muda a encadernação, o papel, algumas coisas. E é ilustrado com várias fotos, capa dura, edição parece que 5 mil exemplares, né? Isso, é. Esse livro vai ser lançado em quantos países mais, Adriana? Bom, na realidade a gente tem intenção de lançá-lo no mundo todo, principalmente Japão, Itália, França, Alemanha, Inglaterra, Finlândia, Irlanda e por aí afora. Mas no Brasil vai ter sim uma outra encadernação também, que deve estar saindo agora semana que vem, de capa dura, com fotos, com o mesmo texto. Pouca coisa mais cara, porque esse livro foi um livro de banca, com muita pressa, tinha que sair rápido, a coisa tinha que acontecer rápido. E a gente fez então a edição de 70 mil exemplares de banca, de primeira edição, estamos lançando mais 50 mil. Porque já está esgotada, graças a Deus. E esse livro de capa dura vai ser menos, acho que vai ter 20 mil exemplares. Vai para a livraria, não para a banca. E para mim é muito importante. Vai ter algumas fotos pessoais, umas fotos inéditas, tiradas com a minha máquina mesmo, nada de muito profissional, mas o texto é exatamente o mesmo. Me parece que você fez esse livro, inclusive, um pouco mais simples, para se tornar mais barato, para dar oportunidade. Esse livro custa R$9, né? Poderem comprar e ler realmente a história de Ayrton Senna. Eu acho que é uma história que as pessoas têm que ficar para a humanidade, não só o gênio da Fórmula 1, e sim o homem. Quando você fala que lançou os livros, principalmente por causa dos fãs, a gente presume os fãs brasileiros, principalmente, né? Por que você lançou em Adelaide e não no Brasil? Não só, porque quando eu estava 2 meses que seguiram a tragédia, que eu fiquei nessa fazenda, eu recebi em base de 200 cartas por semana de todos os lugares do mundo, não só do Brasil. Eu tenho milhões de cartas japonesas, até tem umas escritas em japonês que eu tenho que levar para minha cabeleireira, que é uma japonesa, ela dá uma lida. E tem cartas em francês, cartas da Inglaterra, cartas de todos os lugares do mundo, dos fãs, porque o Ayrton era uma pessoa querida, amada no mundo inteiro. E no Brasil, claro, principalmente, também tive muitas cartas de fãs brasileiros, e a intenção era lançar primeiro no Brasil por um atraso de gráfica, não foi, e eu tinha uma data já marcada na Austrália, que foi no Grande Prêmio da Austrália. Chegou o dia da data, aqui no Brasil não tinha acontecido, eu fui lançar lá primeiro. Como é que você está sendo percebida pelos fãs, principalmente, você que tem viajado muito? Mas a resposta daqui a pouquinho, que vamos a mais um intervalo na Hora da Verdade de hoje. Espera. Seguimos com o Hora da Verdade desta noite, entrevistando Adriane Galisteu. E a pergunta do bloco anterior agora. Como é que você está sendo recebida, você que está viajando aí o mundo todo, pelos fãs de Ayrton Senna? Olha, cada lugar que eu vou, eu me impressiono mais. É um carinho, é uma solidariedade, E eles me ajudam de uma tal maneira, eu não sei nem se isso passa pela cabeça das pessoas, se passa pela cabeça dos fãs, que cada palavra que eu troco com alguém, ou cada carta que eu recebo, que eu leio todas, e não importa o lugar, e mesmo que eu leia uma carta que me mandaram há 2 meses atrás, eu estou lendo hoje, mas eu leio todas, me ajuda muito. Cada vez é uma gotinha que vai juntando num copo, que para mim é muito importante. É muito importante, e eu sinto que as pessoas têm vontade de chegar perto, de falar, de transferir isso um pouquinho para mim. Eu estou sentindo uma unha perto do que era para o Ayrton, mas é uma responsabilidade muito grande, e eu sei exatamente de quem o Ayrton gostava e do que o Ayrton gostava. E isso eu vou seguir fielmente e eternamente. Adriane,
você é quase que um pedaço do Ayrton para nós. Mas tem algumas pessoas, sobretudo algumas alas de imprensa negativa, que têm visto você com uma certa visão de oportunista. E essas pessoas, né, têm que verificar essa imagem que você, pelo menos, que tem passado para nós aqui, até porque essa serenidade, essa forma com que você tem se comportado já é um sintoma muito positivo. Uma mulher jovem, né, com todo esse carisma já tranquilo. Então essa questão de oportunista, como é que você transa isso, esse conflito? O Ayrton não ia gostar disso, certamente. Olha, infelizmente, eu tenho escutado muito isso de algumas pessoas, ou então que vêm me perguntar o que eu acho. Essa pergunta acho que é meio inevitável. Mas eu não posso agradar todo mundo. Queria eu poder agradar todo mundo, fazer com que todas as pessoas gostassem de alguma coisa. Queria eu poder mudar o mundo, consertar as coisas. A gente não pode fazer isso. Esse livro eu fiz, eu estou homenageando o Ayrton, é dedicado para o Ayrton, mas é um presente para os fãs que amaram verdadeiramente o Ayrton. Acho que essa história me pertence e, mais do que ninguém, eu conheço um pouquinho do Ayrton, um pouquinho do último Ayrton, que estava muito diferente do outro Ayrton de Fórmula 1, um pouquinho mais leve, um pouquinho mais solto. Eu sei que eu fiz muito bem e eu fui muito feliz. Então eu acho que por mais que as pessoas tentem, ninguém nunca vai poder me tirar isso. Esse lado de oportunista é uma pena. Eu acho que não, na minha cabeça não, posso te responder isso, até porque seria muito estranho com que eu voltasse a trabalhar de modelo, que era o meu trabalho. A Elite está de portas abertas, o meu book está lá, mas eu já estou parada há 2 anos e pouco. E eu acho que eu não tenho condições psicológicas hoje, mas seria muito mais estranho, as pessoas falariam muito mais se de repente me visse numa capa de revista sorrindo 2 meses depois do acidente. Então eu acho que o livro é a forma mais digna e mais bonita de eu mostrar um lado do Ayrton que poucas pessoas tiveram oportunidade de conhecer e de uma forma muito decente de eu recomeçar a minha vida. Outro assunto também inevitável é com relação ao teu relacionamento com a família dele. A imprensa enfocou muito que, inclusive, no dia do funeral, você teria sido, talvez, desprezado assim, pela família. Como é que você vê isso? Eu não vejo isso. Eu não tenho nada contra a imprensa, muito pelo contrário, eu agradeço, porque muitas delas têm me ajudado muito e me entendido. Eu acho que a primeira coisa que eu peço é respeitem a minha dor. Eu não exijo nada além disso. Respeitem a minha dor. Agora, o que aconteceu com a família foi fato, que o mundo viu. Eu não posso aqui desmentir para você nada. A única coisa que eu posso te falar é que eu estava lá pela perca do Ayrton. Eu perdi um ser humano, a gente perdeu um ser humano, eu perdi um namorado, eu perdi tudo ali dentro. Eu estava ali para isso, eu não estava ali para ser fotografada do lado de ninguém, muito menos para aparecer por alguma coisa ou para poder ajudar alguém ou não. Não, eu só estava ali corpo, porque minha cabeça estava em outro lugar e eu não vi nada disso e a imprensa ajudou com que isso de uma pedra de gelo se tornasse uma bola de neve. Eles colaboraram para que a coisa aumentasse de figura e não foi bem assim. Meu relacionamento com a família era normal e eu namorava com a Ayrton, não namorava com a família Senna da Silva, e isso as pessoas entendem e tem que entender. Adriane, aquela grande ultrapassagem que a gente vibrava na televisão, frente ao poste, principalmente, ou Manso, pessoas assim mais notáveis, ele comentava depois disso, ele vibrava também? Assim, ele vibrava muito, principalmente quando essa ultrapassagem valia o título, ou valia uma corrida, ou valia um pódio. Ele vibrava demais, mas ele fora das pistas comentava pouco. Não gostava muito de comentar. Comentava, falava, contava os maiores detalhes do que tinha acontecido. Olha, ele via tudo. Isso que eu deixo bem claro no meu livro, que ele conseguia, correndo a 300 km por hora, perceber tudo o que estava acontecendo em volta dele. Isso é um dom. Eu acho que se você perguntar para qualquer outro piloto, vai ser o mínimo, numa mão você conta quem é que pode falar que vê tudo. Então ele vibrava, realmente era a vida dele, e ele trazia a maior felicidade para ele quando essa ultrapassagem pela direita ou pela esquerda, por fora ou por dentro, fizesse um título ou um pódio. Adriane, e o telefonema antes da corrida fatal? Existiu? Realmente existiu. Sentiu que o Ayrton estava preocupado? Eu cheguei em Portugal a 13h de Portugal e fui direto para casa dos Bragas. Porque eu ia fazer uma visita, depois eu ia para a casa do Ayrton, no Algarve, na Quinta do Lago, às 8 da noite. Então eu tinha uma diferença muito grande, eu não queria ficar no aeroporto, decidi ir até lá fazer uma visita, conversar com eles. Mal eu entrei em casa, tocou o telefone, era o Ayrton,
de dentro do motorhome da Williams, coisa já inédita, que ele nunca fazia, apavorado, chorando muito, dizendo que não queria correr. E eu não entendendo, falei, o que, não vai ter corrida? Ele falou, não, eu não vou correr, aconteceu 1000 coisas, um menino morreu aqui na minha frente, o Rubinho bateu, e eu não tinha visto nada disso, até porque eu estava viajando, eu vim no avião, então durante a minha viagem aconteceu tudo isso, eu não estava sabendo. Mal e mal eu entrei, que eu vi, liguei a televisão, fui assistir, foi um telefonema de 5 minutos. Depois passou um tempo, fui para casa, fiquei com aquilo na cabeça, eu achei ele muito apavorado, eu nunca tinha ouvido a voz do Ayrton daquele jeito, e posso imaginar como ele estava pessoalmente. À noite ele me telefonou lá para uma meia-noite, também do horário de Portugal, ele já estava muito mais calmo, mas a voz dele era um fiapinho de quem tinha sofrido muito, de quem estava muito abalado. Ele falou, não, Adriane, eu vou correr, eu vou ganhar a corrida, estou procurando uma bandeira da Áustria, porque ele tinha tanta certeza, ele sabia que ele ia ganhar, que ele ia acenar a bandeira da Áustria no lugar da bandeira do Brasil, em homenagem ao Ratzenberger. Ele estava realmente, não via a hora que aquela corrida acabasse. Tanto que ele marcou, olha, 8h30 você me pega no aeroporto, que eu tenho que descansar. Entendeu? O Prost tem uma briguinha, uma guerra permanente com ele, né? E até certo ponto alimentada por um grande brasileiro também, que é o campeão Piquet. Segundo eles, o Ayrton não sabia acertar carro. Não, né? Realmente. Já imaginou se ele soubesse, então? Mas, acho que ele não sabia mesmo, sabe? Eu não sei como tem gente que fala uma coisa dessa. É um absurdo. Eu nunca ouvi. Eu estou ouvindo pela primeira vez. O Prost se gabava de ser o grande campeão do Brasil. Eu acho o seguinte, a rivalidade do Prost e do Ayrton tinha um prisma, respeito. Os dois se respeitavam muito, o Ayrton sabia do talento do Prost e vice-versa. Tanto que o Prost teve um comportamento fenomenal no dia do funeral, deu entrevistas belíssimas, falando do Ayrton de uma forma e muito sincero, dizendo que nunca mais sentaria num cockpit. Eu tiro meu chapéu pro Prost, falo isso aqui na televisão. O Ayrton tiraria, porque nos últimos dias o Ayrton e o Prost já estavam conversando, mas era uma coisa de rivalidade, tinha rivalidade, todo mundo sabe disso, mas existia um grande respeito em tudo isso. Eu nunca ouvi nem do Prost, nem do Piquet dizendo que o Ayrton não sabia acertar carro, mas já que é isso, eu acho que, puxa vida, a gente tem um exemplo aqui, né? Se ele soubesse, então acho que o carro não andava, voava. Sim, mas aquela do Prost não teria graça. No Japão, que jogou o Ayrton para fora, no momento que ele ia ser campeão novamente. Mas aí, o que aconteceu no ano seguinte? Você pode me responder? O Ayrton tirou o Prost para fora também no ano que o Prost ia ser campeão. Então acho que aí é uma coisa de rival. Entendeu? É uma coisa de rival. Faz parte do circo da Fórmula 1. E Adriane, me diga uma coisa. Qual que é a sua explicação para o acidente em si? Olha, desculpa de sair fora da tua pergunta, porque não me interessa. Não me interessa saber, até porque eu acho que não vai trazer ele de volta. Eu acho que essa luta, tudo bem, tem pessoas que têm um interesse muito grande nisso, eu respeito, acho que principalmente a população quer exatamente saber, mas a Globo passou há pouco tempo um tape no ar, mostrando sobre a caixa preta, mostrando um pouquinho o que tinha acontecido, e de repente na hora cortou. Você sabe que naquela hora eu tinha a impressão que ia passar toda, eu saí correndo, eu estava assistindo na sala, eu saí correndo, eu não queria ver, porque é uma coisa que, sei lá, eu acho tão chocante, uma coisa que já foi uma fatalidade. O mundo sofreu. E eu acho que ficar revivendo isso, sabe, eu acho que é tão estranho, porque se trouxesse ele de volta, eu não estaria escrevendo o livro, eu estava lá, correndo atrás de todo mundo, querendo saber, já tinha descoberto, você pode ter certeza disso. Eu tenho algumas informações que diz respeito só a mim, é uma coisa minha que eu não falo para ninguém. Adriane, não tem como negar que a tua vida é antes de Ayrton Senna e depois de Ayrton Senna. Você também se torna uma personalidade. Isso te preocupa, continuar mantendo essa imagem? Você tem um relacionamento comigo normal, podia ter, até durante o meu relacionamento com a Ayrton, a gente podia até se separar por um certo tempo, porque eu não tinha tempo hábil nem de ficar no Brasil, e depois se você voltasse a falar comigo, você ia ver que eu sou a mesma pessoa. Até durante, antes, depois eu permaneci, eu perdi muito, minha vida mudou, mas é o que eu disse, a minha personalidade continua a mesma. Eu sei que eu tenho uma responsabilidade muito grande nas costas, e é o que eu disse também. Eu sei de quem o Ayrton gostava e do que ele gostava, e isso eu vou seguir eternamente. Adriane, a chuva, aquela fascinação que
que o Ayrton tinha, ou pelo menos ele passava para nós, né? Ele virava um dragão e intimidava todo mundo durante a chuva. Como é que era aquilo para ele? É isso mesmo, ele tinha uma grande facilidade com direção, era o dom, não tenho o que falar, foi o melhor, é o melhor, será o melhor, foi o gênio da Fórmula 1, é o gênio da Fórmula 1. Acho que outras estrelas vão acontecer, mas acho que ninguém vai substituir ninguém, é insuperável. Mas por ele, chegava, faça chuva ou faça sol, ele estava ali na direção, correndo, ganhando, e não tinha o menor medo da chuva. Adriano, é claro que você deve guardar muitas coisas do Ayrton Senna, mas o que você guarda com mais carinho dele? Resposta daqui a pouquinho, porque nós vamos ao último intervalo na Hora da Verdade de hoje. Estamos abrindo o quarto e último bloco dessa entrevista com Adriane Galisteu. E a pergunta do bloco anterior: o que você guarda com mais carinho do Ayrton Senna? Bom, é claro que eu tive presentes materiais, mas eu acho que essa minha história, o que eu vivi com ele, é o que vai ser eterno, vai permanecer, até porque as coisas materiais, por exemplo, eu estava em Lisboa escrevendo o livro, e no dia que eu acabei de escrever o livro, eu saí com o Dirlando Beirão, que foi a pessoa que escreveu o livro para mim, que é um jornalista que eu não podia ter escolhido uma pessoa melhor, com mais alguns amigas e amigos para comemorar. A gente saiu para jantar e eu fui assaltada e roubaram a minha bolsa, que justamente eu tinha ganhado do Ayrton. Então eu acho que coisas materiais começam a perder o valor, mas a minha história com ele é uma coisa muito forte e isso vai ficar eternamente como um grande presente, apesar de eu tenho sim uma coisa que não foi ele que me deu. Depois da tragédia, quando eu fui retirar minhas coisas da casa que eu morava com ele, eu estava com a mãe dele, e eu pedi para ela duas coisas: o pijama e a escova de dentes. Adriane, quando você conheceu o Ayrton, você tinha tirado algumas fotos para uma revista masculina e se arrependeu, cancelou o contrato. E na época você disse que jamais posaria. Continua essa tua opinião? Essa coisa foi uma coisa rápida na minha vida e até admiro muito essa revista, admiro, eu acho que é uma revista de respeito, uma revista muito bonita, leio, mas foi um engano, acho que todo mundo se engana, né? Por isso que a gente é humano, acho que eu errei, na época, não era a hora, não era a época, eu não conheci o Ayrton quando eu fiz, e já estava arrependida. E aí a gente cancelou o contrato, a revista não aconteceu, e eu acho que é um pouco fora de cogitação, pelo momento, pelo meu sentimento, pelas pessoas, completamente fora de cogitação. Angra dos Reis era como se fosse um ninho de vocês? Era onde você gostava mais de ficar no Brasil? A gente viajava muito, mas quando estávamos em São Paulo, nós íamos muito para Tatuí, para a fazenda, e para Angra dos Reis. E toda vez que ele deitava na cama de Angra, ele olhava para cima e falava: aqui é o lugar que eu mais gosto. E a Noite da Princesa foi realmente em Angra dos Reis? Foi. Ele desafiava tudo, né? Pelo que a gente sabe: andar de bicicleta, correr, bater recorde, se preparar bem. E eu tenho alguns amigos que comentam o estilo dele de dirigir um jet ski lá em Angra dos Reis, também da mesma forma. Perfeito. Arrojada. É isso? Ele era, eu posso te falar, não é porque eu era namorada dele ou porque ele não está mais aqui, ele sabe disso, onde quer que ele esteja. E que ele era perfeito em tudo. Adriane, e agora para frente a tua vida? Bom, o livro ainda me toma um tempo até maio do ano que vem, com história de divulgação, lançamentos em outros países, então isso é uma coisa prolongada. Mas eu tenho muitas propostas de trabalho, trabalhos completamente diferentes de tudo aquilo que eu já fiz. Acho todas interessantes, eu vou sentar, vou optar por uma e vou seguir. Mas ainda não. Inclusive para ser atriz de novela também? Inclusive, mas são propostas que estão acontecendo e acho que até maio ainda vão acontecer outras. E até lá, e a hora que eu sentar, que eu ver que eu estou em paz, meu livro está aí, para as pessoas lerem, eu vou fechar esse livro com muito carinho, guardar ele na cabeceira da minha cama e abrir um próximo e vou ver o que eu vou seguir. A parte financeira, muitas pessoas falaram que o Ayrton te deixou a casa de Portugal, te deu um carro, e você disse agora há pouco pra gente que isso não é verdade. Não, isso não é verdade,
pelo que eu sei, pelo que eu conheço, ele não tinha nem testamento. Em segundo lugar, o que ele me deixou já é muito valioso. A escova de dente dele, por incrível que pareça, para mim, é um amuleto. É algo que eu não dou, não empresto, não deixo ninguém nem olhar. Escondi, só eu sei onde está. Adriane, quem seria o sucessor dele, assim, que ele projetava aí? É o que eu falei, eu acho que sucessor a gente não pode se dizer essa palavra. Ele apostava em algumas pessoas, claro, ele tinha muitas amizades, torcia muito por algumas pessoas. Eu acho que é tão ruim esse rótulo de sucessor, até é complicado para o Rubinho, é complicado para patrocínio, é complicado para a Fórmula 1, porque estrela não cobre estrela. Acho que cada um tem o seu lugar. E o Ayrton foi um gênio, é um dom, foi um homem fenomenal no que fez e acho que é insuperável. Claro, o Rubinho é uma estrela, o Christian é outra estrela e acho que eles são novos, têm um futuro enorme pela frente, muita coisa pode acontecer e eu estou aqui fazendo figa e torcendo por eles. Adriane, você agora com essa notoriedade toda, naturalmente você tem sido requisitada para entrevista em todas as redes de televisão. E as revistas especializadas exploram o fato aí, nos últimos dias aí, de um acontecimento com o Clodovil na CNT, de que a entrevista do Ayrton que você deu lá teria causado a demissão do Clodovil da CNT. O Clodovil foi realmente indelicado com você? Olha, eu não posso dizer também pelo Clodovil, acho que seria uma ótima pergunta para você fazer para ele. Eu não sei nem o que ele ia responder, viu? Mas a minha ida ao Clodovil foi muito importante, porque eu tinha uma dúvida muito grande sobre essa pessoa, queria saber qual era o ponto da verdade. Como ele falou muito durante a minha entrevista sobre que a verdade é subjetiva na televisão. Eu não tenho por que mentir, eu não tenho por que chegar na frente de uma câmera e mentir, é uma história que eu vivi e fui muito feliz. Então eu não tenho por que mentir, eu acho que é uma história, é idiotice falar, mas eu acho que não seria a causa, eu não fui a causa, acho que não é bem assim, seria uma gota d'água para o copo transbordar, mas... Ele já estava realmente na marca do pênalti, né? Infelizmente, eu acho que a gente não precisa de uma pessoa de tanto talento. Fez bem pra televisão também, né? Sabe, eu não sei, eu vou te falar, eu acho que o Clodovil tem muito talento, ele é um ótimo costureiro. Como foi? A Ferrari era um sonho do Ayrton também? Era o grande sonho dele, ele sempre falou para mim isso sobre um dia eu corro no vermelhinho. Que na McLaren ele só sorria e de repente na McLaren foi muito importante, acho que os 3 títulos mundiais foi com o motor Honda, foi McLaren. Ele deu 3 títulos e recebeu 3 títulos com a McLaren e acho que foi a grande história dele, acho que o vermelhinho era o Ayrton. Acho que quando ele entrou pro azulzinho, não querendo desmerecer, mas pela primeira vez na vida dele, na carreira dele, não marcou ponto, escuderia não marcou ponto, estava tudo muito esquisito, o carro estava muito difícil de dirigir, mas ele queria muito ir para a Williams, ele lutou muito para entrar na Williams e ele fez o que ele quis. Adriane, como é que está hoje o seu relacionamento com a família do Ayrton? Por exemplo, você já recebeu assim alguma opinião de algum membro da família a respeito do livro que você escreveu, se eles gostaram, se não gostaram? Bom, é o que eu disse, eu estou um pouco à parte de tudo que está acontecendo, primeiro porque eu não tenho ficado muito no Brasil. E eu tenho me dedicado para esse livro, eu não falei mais com eles depois que eu escrevi o livro, antes de escrever o livro até eu tinha falado, mas depois eu fui para Portugal, eu escrevi o livro em Sintra. Então fiquei 4 meses lá, fazendo o trabalho do livro, super dedicada, é um trabalho foi muito duro, porque fez um efeito terapia, tive que entrar na história, voltar, chorar, sorrir, viver tudo de novo, ficar com aquilo na cabeça e deitar a cabeça no travesseiro e falar, meu Deus, mais um dia. E no dia que acabou, eu acho que aí eu comecei a trabalhar em cima do livro. Quando eu vi o projeto pronto, eu realmente não tive tempo para escutar e nem para falar muito com as pessoas, mas eu respeito muito a dor da família Senna, muito. Mas você espera um retorno deles, já que é do filho deles? Olha, eu não sei, é uma homenagem muito bonita para o Ayrton, não tem por que não retornar. É uma coisa que eles sabem que eu vivi, eles sabem o que eu fui, o que eu representei, o que o Ayrton representou para mim e o quanto eu sofri. Eu respeito muito a dor deles e eles respeitam a minha. Se de repente esse retorno não acontecer, você vai se magoar? Olha, eu não estou esperando. Esse livro que eu te falei foi feito para as pessoas que amaram o Ayrton. Tá aí, as pessoas não precisam nem me ligar e falar, olha, eu gostei do livro. Leiam e depois falam, não falam antes de ler. Eu não, acho que não é certo criticar antes de ler. Eu estou aberta a críticas, desde que sejam construtivas. Eu sou uma pessoa que nunca escreveu um livro, foi a primeira vez. Eu tive, graças a Deus, a ajuda de um profissional maravilhoso,
foi Milano Beirão, e o livro ficou da forma que eu queria, passei as informações que eu queria, e eu estou muito feliz com isso. Foi um dos poucos momentos, depois da tragédia dele, de alegria de novo. Adriano, vocês recebem naturalmente muitas cartas dos fãs do Ayrton, né? E tem alguma carta dessa que te comoveu? Todas. Todas elas? Todas elas me ajudaram, todas elas... Tem pessoas que me escrevem 5, 6 cartas e chegam a 5, 6 cartas, sim, um dia uma, outro dia outra, e a semana inteira. Então eu já vou aproveitar, que depois todo mundo vai perguntar mesmo, se alguém quiser escrever carta para você, como que escreve? Qual o endereço tem que escrever para que a carta chegue às suas mãos? Você pode escrever para vários, tem gente que manda... Olha, por incrível que pareça, chega nas minhas mãos uma carta assim: para a namorada do melhor piloto do mundo. Você acredita? Eu chegava em Portugal com o envelope dessa forma. Sim, para Portugal. Sabia que eu estava em Portugal. Quando estava na Fazenda Guariroba, então Fazenda Guariroba, Adriane Galisteu, sem endereço, sem nada, essas cartas chegavam na minha mão, graças a Deus. Agora tem a editora Caras, que também pode mandar carta para lá, que foi a editora que fez o meu livro, e as pessoas sabem onde me encontrar, sim. Muito bem, então vamos agora aos 2 minutos para as suas considerações finais. Bom, em primeiro lugar, muito obrigada. Eu gosto muito de falar sobre o Ayrton dessa forma, de uma forma leve, de uma forma com muito respeito. Eu estou aberta para qualquer tipo de perguntas, desde que exista respeito. Em segundo lugar, eu vim a Poços de Caldas com um intuito muito grande. Primeiro, porque foi o lugar onde minha mãe passou a lua de mel, meu pai já falecido, e vi muitas fotos e eu tinha muita curiosidade. Queria muito saber como é que era esse lugar tão especial para minha mãe. É uma pena que eu tive que correr, tive muito pouco tempo, mas eu pretendo voltar. E eu agradeço que a minha presença aqui tem uma responsabilidade, que é da Gisele, da GSC. Eu quero aqui deixar um beijão para ela, e eu fui muito bem tratada. Teve um carinho, uma solidariedade, que acho que para mim, como ser humano, independente do ser humano que eu sou, independente da Adriane Galisteu, é muito gratificante. Obrigada. Tudo bem, nós é que agradecemos a sua presença aqui no Hora da Verdade e esperamos realmente que você venha outras vezes a Poços de Caldas. E vamos continuar esse nosso bate-papo com a Adriana agora lá no restaurante de Montes Carlos, do nosso amigo Dirceu Porto de Vasconcelos. Na próxima semana a gente volta com mais uma Hora da Verdade, mas sem antes mandar aqui um grande abraço ao garotinho Pedro de Leão, que é fã do Hora da Verdade e que realmente não perde um programa. Um abraço também à Érica e ao Edenil. Na próxima semana a gente volta com mais um programa. Fiquem agora com a reapresentação do Telefatos. Boa noite.